Toda sua, Antônio. Obrigado. Então, boa noite a todos. É com imensa alegria, gratidão a Deus, a todos vocês, a oportunidade que a gente está tendo de fazer esse estudo aqui. E a nossa proposta, junto com a de vocês, é de fazer essas reflexões para auxiliar a nossa própria renovação, né? Que o objetivo principal do Evangelho de Jesus é favorecer a nossa iluminação espiritual. A passagem que a gente vai estudar é a tentação de Jesus no deserto, e ela está no capítulo 4 de Mateus, que é a que a gente escolheu para estudar, do versículo 1 até o versículo 11. Ela também vai se encontrar no Evangelho de Lucas, também no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então, as duas passagens estão muito semelhantes. No Evangelho de Marcos, ela está mais resumida. Então, para começar, né, eu queria trazer para vocês essa questão aqui de por que estudar o Evangelho, que é uma questão que está no livro Consolador, a questão 282. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E o benfeitor Emmanuel responde para nós. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, nessa questão, a gente observa que o benfeitor Emmanuel ele traz qual o objetivo que cada um de nós deve visar quando vai procurar nas mensagens do Mestre Jesus um conteúdo de aprendizagem. Esse conteúdo há que objetivar o nosso aperfeiçoamento, a nossa iluminação, para que além daquelas pessoas que convivem conosco, podem sentir o benefício de nós conhecermos a mensagem renovadora do Evangelho, a nossa sociedade também sinta os efeitos desse nosso aperfeiçoamento. Então, nós vamos aqui apresentar, primeiramente, para vocês, a passagem conforme ela está lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos ler aqui rapidamente com vocês a passagem que está desde o versículo 1 até o versículo 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou,
e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, essa é a passagem, né, que está em Mateus e muito semelhante também lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, também no capítulo 4. Então, o que a gente observa aqui, né, de forma geral? O que a passagem diz para nós? Que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e após um jejum de 40 dias, Jesus teve fome. E aí, chegando lá, o tentador começou a falar para Jesus que se ele era filho de Deus, então que ele estava com fome. Tornasse as pedras em pães. E Jesus vai dando para cada proposta que é feita para ele uma resposta que estava escrito na Torá, na lei, no Antigo Testamento. A gente diz, sabe que a Torá, ela é basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, de Moisés, mas também a gente pode dizer que é toda a lei e os profetas. Todos os escritos dos 5 livros, mais os profetas. Então, de forma resumida, bastante resumida, a gente vai trazer essa contextualização. Mas aí, o que a gente observa? O tentador usa também de algumas passagens da lei para tentá-lo, né? Para levá-lo a aceitar as propostas. Ele diz, também está escrito que aos anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. E aí Jesus vai uma vez, usa a própria lei para dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, novamente, o diabo o transporta a um monte muito alto e solicita Jesus que, prostrado, o adores, para que ele dê ao mestre todos os reinos deste mundo. Né? E aí Jesus dá uma resposta direta para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. Né? Então, inicialmente, o que eu gostaria de trazer para nós aqui nessa reflexão? Primeira coisa, a gente queria trazer uma fundamentação à obra básica, né? E eu trouxe aqui, para a nossa reflexão, uma passagem que está lá no livro A Gênese, no capítulo dos milagres do Evangelho. E quem traz essa mensagem para nós é o espírito João Evangelista, em Bordeaux, 1862. É o capítulo 15 da Gênese. E olha só o que o João Evangelista diz para nós, lá no item 52 da Gênese, do capítulo 15. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. No item 53, ele traz para a gente, Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Mais adiante, nesse mesmo capítulo 15, ele vai comparar
trazer a comparação de algumas outras parábolas que se assemelham a esta aqui. Vai trazer lá, mostrar a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, para ilustrar para nós que essa passagem está no contexto das parábolas que Jesus contou. Então a gente vai observar que nessa passagem não tem ainda nenhum apóstolo, nenhum discípulo, estava lá Jesus sozinho. Então Jesus que contou para os apóstolos essa parábola. Não teve testemunhas, né? Porque se fosse um fato em si, teria testemunhas. Então Jesus chegou lá e contou para os apóstolos uma situação em que cada um de nós está sujeito a uma tentação, né? E para nós compreendermos os aspectos da falta de lógica para que pudéssemos ter um fato como esse, como um fato, uma narrativa como essa, como um fato real, a gente precisa identificar quem é Jesus. Como que a doutrina espírita nos apresenta Jesus? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer para nós que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Aliás, antes disso, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores, coordenadores da codificação, qual o tipo mais perfeito que Deus tem concedido à humanidade para que ele sirva de guia e modelo. E a resposta mais curta, Jesus. Então, Jesus é o guia, é o modelo da humanidade. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer para nós que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Faz parte de uma pleiade de espíritos que coordena, que trabalhou na edificação, na construção do próprio planeta Terra, utilizando a base, né, oferecida por Deus para das características que o nosso planeta tem hoje. Então, Jesus conhece todas as leis, todos os aspectos, no detalhe do nosso planeta. E nós aqui somos aqueles espíritos que ele recebeu como irmãos para orientar, para conduzir no processo da evolução. Então, Jesus faz parte dessa pleiade de espíritos e dessa pleiade no aspecto de quem está coordenando aqui o planeta Terra, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Portanto, não estaria de forma alguma sujeito a qualquer tipo de tentação, desta forma, né? Está narrado aqui. Então, qual o objetivo de Jesus ter trazido para nós uma parábola dessa? Ora, Jesus quis mostrar para a gente que essa passagem ela está muito relacionada com a trajetória do povo de Israel no deserto. Porque o povo de Israel passou pelo deserto 40 anos e passou por todas essas tentações e em todas elas eles faliram. O povo faliu, não conseguiu manter-se fiel a Deus. Então Jesus relaciona a trajetória do povo de Israel com uma passagem de um exemplo em que ele, enquanto espírito, modelo e guia, não está sujeito às quedas que a nação de Israel esteve. Então, quando a gente observa em cada uma dessas passagens aqui, nós vamos observar que tem uma correlação delas com o Antigo Testamento.
Mas antes da gente entrar na análise dessa questão em si, nós vamos pegar aqui também uma mensagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 164, do benfeitor Emmanuel, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o Emmanuel está analisando um versículo, no capítulo 6 do Evangelho de João, o versículo 70, que é esse seguinte: e respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? Olha só o que Emmanuel traz para nós nessa lição 164. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando um inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Para nós espíritas, a gente teria lá as furnas, os umbrais. De acordo com cada religião, a gente estaria arrumando um local específico como moradia, como habitação do diabo. Aí Emmanuel continua: basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às tormentas do sentimento inferior. Então, vou até ler de novo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Então, Emmanuel, de forma muito didática, traz para nós aqui um conceito que tira essa questão mística da ideia de que o diabo, Satanás, tenha sido aquela criatura criada por Deus, determinada a viver no mal eternamente. E a doutrina espírita, o Allan Kardec, quando está apresentando para nós a escala espírita, já traz para nós toda uma explicação clara da evolução dos espíritos. Então, a gente sabe que diabo, a palavra diabo quer dizer adversário. Então, a gente vai compreender que dentro dessa passagem, a expressão diabo estará relacionada às próprias características inferiores do ser humano. Tanto é que neste versículo em que o Emmanuel está analisando aqui no Evangelho de João, ele fala: e respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo, ou seja, um adversário. Como quer dizer para nós que, nesse aspecto universalista do nosso trabalho, nós sempre vamos encontrar adversários. Então, a expressão diabo não, de forma alguma, tem essa conotação que, com o passar do tempo, da história, ela tomou essa característica de ser destinada eternamente ao mal, mas que a doutrina espírita, enquanto o Consolador prometido, aquele que veio revelar todas as coisas e nos esclarecer acerca de tudo o que Jesus nos ensinou, nos explicou, já explica, esclarece, para que nós não tenhamos mais nenhuma dúvida a esse respeito. Qual é a certeza que todos nós espíritas temos? Que qualquer espírito encarnado ou desencarnado que está
seguindo comportamentos equivocados que o coloca como adversário dos seus familiares, da sociedade, ou de quem quer que seja, ele um dia vai ser um espírito perfeito. Ele um dia será um anjo. Por quê? Porque a lei da evolução é um dos determinismos divinos. Todos nós vamos progredir até adquirirmos a condição de espíritos iluminados, de espíritos que trabalharão para oferecer a parte que nos cabe na harmonia do universo, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Então vamos seguir aqui, que o tempo voa. Emmanuel vai trazer para nós aqui, nessa lição que eu também escolhi, que ele analisa a carta do Tiago, capítulo 1, versículo 14, origem das tentações. Se a tentação está em nós, se nós somos, podemos dizer, que muitas vezes somos adversários da sociedade, ou até mesmo de nós mesmos, qual é a origem das situações que geram as tentações em nós? Aí, olha só esse versículo do Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Vejamos só. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Tentação. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Eu não falei, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar-nos nos inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, nessa passagem aqui, nessa análise, no capítulo 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai aprofundar a questão dos vícios que muitas vezes a gente cultiva, que gera aspectos de perversão muito voltado para as características primitivas da humanidade. Então, quando ele coloca aqui a concupiscência, se a gente for analisar quando que nós somos tentados, a gente vai encontrar, de fato, alguma coisa alguma situação que chama a nossa atenção para aquele aspecto tentador. O livro Pai Nosso da Meimei, ela tem uma lição muito valiosa, que vale muito a pena a gente comparar quando a gente está analisando essa questão das tentações. Tem um sábio lá que ele mostra a questão das tentações, e aí o que ele faz? Ele vai lá, pega uma barra de ouro e coloca muito próximo de um cavalo. E o que acontece com a barra de ouro próximo ao cavalo? Nada. Por quê? Porque a barra de ouro não é tentação para um grupo de cavalos. Logo após, ele vai lá, pega algumas espigas de milho e coloca ali onde estavam aqueles cavalos. E o que acontece? Imediatamente, eles são atraídos para a espiga de milho e vai lá e se alimenta delas.
Aí ele pergunta, o que eu faria se colocasse essas espigas de milho numa feira e colocasse da mesma forma essas barras de ouro nesse mesmo local aglomerado de pessoas, de homens. Então, o que nos chama a atenção? Aquilo que é o foco do nosso interesse. Por isso Jesus fala, onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. Então, e o Emmanuel vai colocar, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar esse inferior que está ouvindo de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal vive exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade na intimidade do coração. Por isso que Jesus vai trazer para nós, né, em Mateus, no capítulo 6. Onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai trazer para nós a questão da mente. A mente como o espelho da vida em toda parte. Sendo a mente ao espelho da vida em toda parte, a gente pode dizer que o coração é a superfície do espelho. Então, nós temos que estar muito atento para qual foco, o que tem despertado o foco do espelho da nossa mente. Nós estamos direcionando a nossa mente, o foco dos nossos interesses, para onde? Para que? Nós estamos afinizando com o quê? E se a gente estivesse analisando essas questões com mais profundidade, a gente iria observar que o espelho, quando foca determinada imagem, a imagem que está lá, ela se reflete nele. Como a imagem gera a ideia gera o pensamento tem indução magnética, né? Tem energia, e energia tem campo magnético, e o campo magnético se caracteriza pela fonte que o emanou. Então, todas as vezes que a gente fica focado em defeitos dos outros, com o passar do tempo, a gente passa a expressar, através de atos, posturas, palavras, atitudes e ações, as expressões trevosas que antes a gente criticava nos outros. Por isso, vale a pena a gente sempre focar o bem, pensar no bem, falar do bem, para que o bem que há no outro possa se projetar enquanto imagem no nosso espelho da mente, da nossa mente, para que ela gere o quê? Uma ideia, e a ideia gera um campo magnético, a ideia gera um pensamento, o pensamento gera um campo magnético, o campo magnético nos induz à palavra, e a palavra possa carregar energias para nos induzir a ter atitudes naquele padrão de equilíbrio. Então, quando a gente está estudando uma passagem do Evangelho, normalmente, a gente busca desenvolver um método, né? Qual é o método? O que diz esse método? Ele primeiro faz o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai escolher a passagem ou o versículo. Igual a gente fez aqui agora. Nós escolhemos a passagem para podermos fazer o quê? Uma análise, um estudo aprofundado. Tem aqui do lado, vocês estão vendo um livro, chama Luz Imperecível. Ele foi editado pela União Espírita Mineira. Quem o organizou foi o Honório de Abreu, uma pessoa estudiosa, dedicada, que nós aprendemos muito com ele aqui. Foi um trabalhador incansável para divulgar essa metodologia de análise, de versículo por versículo, que o Emmanuel trouxe através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, para que nós passássemos a adotar essa mesma análise nos estudos do Evangelho de Jesus, para que assim a gente conseguisse adentrar aquela orientação que está lá na questão 627 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta
aos espíritos, mais ou menos assim, se Jesus já falou todas as coisas, já nos disse todas as coisas, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais algo mais? E aí os espíritos vão dizer para nós, mais ou menos assim, Jesus falava de acordo com os tempos e lugares, já falava por alegorias e parábolas. Sobre os ensinos de Jesus, havia que um véu. O necessário é que esse véu seja retirado, para que ninguém venha pretextar a ignorância. A nossa missão retirar esse véu para que ninguém venha pretextar a ignorância. Tão poucos são os que compreendem os ensinos de Jesus, menos ainda aqueles que o vivenciam. E eles vai acrescentar na questão que é longa, mostrando que a missão dos espíritos é tornar clara para que nós venhamos, para que venha a ser destruído o materialismo, para que Netinho, desculpa interromper, mas está um pouco com barulho de fundo, não sei se é o microfone do seu celular ou... Dá a impressão que está batendo vento ao microfone, sabe? Se tivesse um vento, uma coisa assim. Deixa eu fechar. Eu fechei a janela, estava até querendo fechar mesmo, mas agora vai melhorar. Melhorou. Sumiu. Agora está melhor. Obrigado, Neto. Não, eu que agradeço aí. Qualquer coisa vocês podem comentar. Então, nessa questão 627, nós observamos claramente o objetivo dos benfeitores espirituais em despertar o nosso interesse para estudar o Evangelho. Então, aí a gente escolhe a passagem, né? Eu esqueci, era para eu ter pego o passo a passo dessa... Não, ao final, a gente vai analisando. Vai chegar lá no finalmente de toda essa colmeia que está aí. E aí, então, eu peguei aqui a partir já do versículo 2 da passagem, que diz assim para nós: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, como eu falei anteriormente para vocês, esses 40 dias e 40 noites, ele tem relação com os 40 anos que o povo de Israel ficou peregrinando no deserto após a saída do cativeiro do Egito. A gente poderia dizer que ele tem relação com... Esse número 40, ele é bastante utilizado na Bíblia. Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. O período do dilúvio também durou 40 dias e 40 noites. Então quando Jesus ele compara esse período da tentação aqui com a trajetória do povo de Israel no deserto, porque Jesus aqui ele estava no deserto, aí fala, e depois ele teve fome. O que aconteceu? Quando o povo de Israel saiu do cativeiro, o que aconteceu? Eles passaram pelo Mar Vermelho, saíram do Egito, né? Egito em hebraico quer dizer estreiteza, eles estavam na escravidão, como que remetendo para nós um simbolismo de sair da escravidão do erro, a escravidão da visão estreita, das limitações, para acessar recursos mais espiritualizantes, que viria do monte, que é a expressão da lei de Deus para todos nós. E quando chega no deserto, o povo teve fome. E aí o que eles falaram para Moisés? Falaram para Moisés assim, antes a gente tivesse ficado no Egito, que pelo menos lá a gente tinha comida. E aí Deus manda o maná do céu. O maná do céu, que era o pão, todos os dias. Então, o povo podia ir lá e pegar o quê? Uma porção que permitisse a cada um comer naquele dia e que não ajuntasse. Então, vinha diariamente o maná para o povo. E
Aí aqui nós vamos observar que apenas 2 vezes Jesus nos diz em seu evangelho que ele teve fome. Uma é nessa situação aqui no deserto, outra é na parábola da figueira, que Jesus teve fome e quando ele aproximou-se da figueira e lá não tinha fruto algum. E quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele pede água para a mulher samaritana, e depois os apóstolos chegam com comida e oferecem comida para Jesus. Então, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a gente observa que essa fome de Jesus aqui, como que ele estivesse adentrando num deserto que ainda não tinha as expressões da vontade de Deus. A gente pode simbolizar esse momento de Jesus iniciando ali o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, mas a gente pode simbolizar também com Jesus adentrando o terreno, iniciando um trabalho no terreno do nosso coração, onde muitas vezes o que nós temos é desertos. Como diz o Tim e a Vanessa na música, o deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar. Então, quando a gente pode dizer, quando Jesus chega na nossa intimidade, o que ele encontra? Muitas vezes vai encontrar o deserto. E com o passar do tempo, essa região desértica vai se transformar no vale verdejante lá da região da Galileia. Que é a proposta, né, de nós transformarmos ali do Vale do Jordão, nós transformarmos a nossa intimidade nesse jardim, no jardim do Éden, num terreno onde haja produção farta. Então Jesus aqui é como ele está trazendo para os apóstolos nessa parábola aquele trabalho de quando ele estava iniciando a divulgação da Boa Nova aqui. E ele teve fome. Fome de quê? Qual é a fome de Jesus? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está no Evangelho de João, capítulo 4, eu não falei o versículo para vocês, é o versículo 34. Do Evangelho de João. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, muito interessante, porque nós podemos comparar Jesus como o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, conforme está lá no Evangelho de João. Se a gente tiver comparar esse versículo 4 aqui com o capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos observar que Jesus é o pão da vida. Jesus é o maná do céu. Lá no Antigo Testamento, Moisés nos rogou uma visão simbólica, né? Logicamente, que Deus enviasse o maná do céu e eles poderiam alimentar-se do maná uma vez por dia, pegar apenas uma porção que fosse capaz de matar a fome no almoço e na janta. Entretanto, Deus manda depois o Messias.
envia para nós Jesus, o Cristo, para ser esse pão da vida que haveria de matar por definitiva a nossa fome. E o próprio nascimento do Mestre, ele já tem todo um simbolismo focado como alimento da nossa alma, como alimento da nossa vida. Jesus, ele mesmo disse que ele era o pão da vida, lá no Evangelho de João. Ele nasce em Belém. Belém, em hebraico, quer dizer a casa do pão. Então, Jesus, que é o pão da vida, nasce em Belém, a casa do pão. Quando nasce, o berço dele é um coxo, local onde serve alimento para os animais. Como quer nos dizer a mensagem do Cristo, do seu nascimento, que ele veio para ser o alimento da nossa alma. Como quer nos dizer que a gente precisa de nos alimentar do conteúdo do Evangelho de Jesus. A gente precisa de alimentar do cristianismo. Que a gente tem fome de Deus, tanto quanto a gente precisa do pão que mata a nossa sede, nossa fome, e da água que mata a nossa sede. Jesus é essa expressão que vem trazer para nós o que é viver a lei do Pai que está nos céus. Deus envia Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso irmão, para nos dar esse conteúdo, para nos ensinar como que se trabalha, como que elabora o conteúdo capaz de matar nossa fome e a nossa sede. E ele vai dizer, então, aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus viveu a lei de Deus em sua plenitude. No Evangelho também está escrito assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Logicamente, nós sabemos que a expressão palavra que sai da boca de Deus é uma expressão que Deus não vai ter, vamos dizer assim, não teria a boca de Deus, uma expressão tão humana. Mas a gente pode dizer que o coração, a boca fala daquele que o coração está cheio. E o coração de Deus é a virtude, é o amor, é a expressão de equilíbrio, da paz. Então, tudo aquilo que vem de Deus para nós é o melhor para a nossa vida. Então, é disso que a gente precisa, é disso que a gente carece. E aí, o que Jesus traz aqui para orientação? Que desde o Antigo Testamento, desde a Torá, as orientações básicas para vencer todo o processo de tentação que chega para nós já tínhamos recebido. Está lá no Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem. Está tanto no livro, no Êxodo, quanto em Deuteronômio. Se nosso estudo fosse mais longo, a gente poderia trazer as passagens que está lá no Antigo Testamento, referenciando essas aqui que Jesus diz que onde que está escrito. Mas nosso tempo ele não nos vai permitir fazer, mas Jesus traz para nós aqui a própria expressão da Torá para referenciar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um aspecto interessante dessa orientação aqui é nós observarmos que Jesus está dizendo nessa parábola que o conteúdo necessário para nós vencermos qualquer dificuldade, naquela época já estava acessível a todos os israelitas, a todos os judeus. A gente poderia relacionar essa primeira tentação com as necessidades materiais, as necessidades básicas da pessoa. A fome
diz muito da questão da sobrevivência. Muitas vezes, essa questão da necessidade básica está muito focada a um dos defeitos, a um dos vícios capitais, que é o egoísmo. Para nós nos sustentarmos, talvez a gente poderia chegar a tentar, inclusive, contrariar a própria lei. E onde é que está gravada a lei de Deus? A lei de Deus está gravada na nossa consciência, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. E um aspecto 2 do método é a contextualização do texto bíblico, que a gente fez inicialmente, quando a gente leu toda a passagem, trouxe aqueles aspectos lá do evangelista João, que relaciona essa passagem com uma parábola. A gente pode utilizar dicionários, atlas bíblicos, atlas históricos, para nós podermos entender o contexto daquela passagem. Para a gente, tem algumas palavras e expressões que a gente não entende, aí a gente precisa, de fato, procurar dicionário, atlas, aspectos, quando tem regiões, lugares, vale muito a pena, né? Temos aqui uma imagem só para facilitar o entendimento. E, dando continuidade na própria passagem, então, no versículo 5, 6 e 7, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que... Aí o que acontece? O tentador, ele, já que Jesus usou da própria lei para afastá-lo, ele usa também dos próprios argumentos da lei para levar Jesus a contrariar a própria lei. Como que Jesus estivesse a nos dizer que muitas vezes nós estamos sujeitos a usar de determinados argumentos corretos para justificar os nossos equívocos e os nossos erros. E ele vai dizer... e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente observa aqui, muitas vezes, aspectos sutis que buscam utilizar de recursos verdadeiros para justificar os nossos equívocos. Não vamos adentrar tanto nessa... não, estou esquecendo de um aspecto aqui interessante. O versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. Imaginar que Jesus estivesse sujeito a uma situação dessa, conforme diz João Evangelista, seria o ridículo. E levar uma pessoa ao pináculo do templo seria um fato histórico. Todos os judeus iriam ver, todo mundo iria observar, mas essa questão do pináculo do templo, uma questão que diz muito para nós, que lidamos com as questões da religião sem ter a religiosidade no coração. O pináculo do templo era bem aquela região que, se a gente tivesse, seria ideal ter colocado aqui para nós uma foto do templo de Jerusalém na época de Jesus, que logo na primeira entrada, na entrada de frente, nós tínhamos ali o sinédrio e do lado o pináculo do templo. O pináculo do templo estava exatamente sobre o local onde ficavam os estudiosos da lei, né? Os fariseus. Então, eles estavam ali fazendo o quê? A aprendizagem
da lei. A lei, como eu falei para vocês anteriormente, a gente pode dizer toda a lei e os profetas, os primeiros livros de Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Muitas vezes nós nos deixamos levar sobre questões de servir a Deus, sobre as questões que a gente justifica como sagradas, como um ofício valioso, santo para nós, e nos posicionamos nessas questões de pontos mais altos nas linhas da intelectualidade. E essa situação é muito arriscada, porque é um campo de tentação e de ilusão. Nós vamos lembrar que lá no Evangelho de João, capítulo 4, tem um versículo muito interessante que diz assim para nós: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. O que isso significa, de forma rápida? Para nós subirmos ao céu, habitar uma região de equilíbrio, o céu do dever cumprido da nossa consciência tranquila, a gente tem que fazer o quê? A gente eleva aprendendo, chegou no ponto de que aprendeu o campo teórico, desce praticando, vivenciando. Por isso é necessário nós reencarnarmos para colocarmos em prática tudo aquilo que a gente estudou, aprendeu no plano espiritual. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz traz para nós que muitos de nós estudamos 30, 40, 50, 60 anos, até mais, antes de reencarnar. E nós não podemos nos transportar para os pináculos dos campos teóricos sem nos preocuparmos com a vivência e achar que, pelo fato de nós conhecermos, somos melhores do que os outros. Jesus, como esse que se colocou como filho responsável pelas obras do Pai, o que ele fez? Ele se colocou na condição de servo e, para deixar isso muito claro para os apóstolos, lavou os pés dos discípulos, para não dar margem à dúvida de que o maior no reino dos céus é aquele que serve, e não aquele que fica no campo da teoria, principalmente nos aspectos das religiões. Para nós, que somos espíritas, lidamos com atividades em reunião mediúnica, no campo da exposição, nós precisamos estar muito atentos para que nós, como aspecto da vaidade, que pode tomar aspecto do diabo em nossa intimidade, pode nos levar a esse pináculo do templo aí, que hoje seria os campos da intelectualidade das religiões, e achar que a gente tem um outro dever, um outro direito, além do de servir, o de fazer o melhor para o nosso próximo. Mas vamos lá. Um aspecto interessante que a gente precisa dar atenção nos estudos do Evangelho é destacar sempre verbo, tempo, lugar, personagens, tá? Aqui eu passei rápido. Verbo, tempo, lugar, personagens. A gente marcar para contextualizar os aspectos. Então, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, mais uma vez aqui, a gente observa no versículo 8 os aspectos da tentação surgindo, mostrando os aspectos do reino do mundo. E a gente poderia destacar aqui, se a gente estivesse fazendo um estudo,
de nós sermos transportados às questões onde, ao monte alto, a gente vê o que? Os reinos do mundo, a glória deste mundo, e temos que focar o que Jesus diz para nós acerca do reino do mundo e da glória deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quando a gente relaciona esse aspecto, esse versículo do Evangelho de Jesus dizendo para nós que o reino dele não era deste mundo, nós temos que estar atentos para nós não iludirmos com as glórias deste mundo, porque os aspectos da tentação, do interesse puramente transitório, material, chega como esse adversário da espiritualidade, da iluminação no nosso coração, da presença de Deus em nosso pensamento, se expressando através da palavra sadia, que leva harmonia e paz, ilumina o nosso coração. Muitas vezes nós perdemos toda a encarnação iludidos com as glórias deste mundo, com os reinos deste mundo. Se a gente tem que reinar em algum local, não é nos mundos exteriores, é no nosso mundo íntimo. Se tem um terreno que a gente precisa de ter posse, é o terreno do nosso coração, da nossa intimidade. Autoridade sobre nós mesmos, para nós não ficarmos sujeitos às influências exteriores. E aí, os processos da tentação diz aqui, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A gente poderia destacar a palavra prostrado também. Quem exige de nós prostração, quer de nós alguma coisa? Que não seja a nossa escravização? Quer o quê? A glória de quem aqui? Se prostrado me adorares. A adoração nós vamos ter somente a Deus. Qual o primeiro mandamento do decálogo? Primeiro mandamento. Então Jesus vai lá e resgata o que está escrito. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Nós ainda teríamos algumas questões interessantes para colocarmos aqui nos aspectos da obsessão, das influências espirituais. O que os espíritos obsessores fazem quando eles querem ter domínio sobre nós? O que nós devemos fazer para nos afastarmos desse domínio, senão aquilo que é, de fato, o próprio equilíbrio, não ouvir as influências inferiores, e ouvir o que? Os aspectos do cultivo ao dever, a bondade, a caridade. Então, o foco nosso nos estudos vai ser sempre o quê? A nossa diretriz segura e certa, a doutrina espírita. O nosso estudo vai ser à luz da doutrina espírita, não à luz do texto de dicionário, de atlas, de história, não. É à luz da doutrina espírita. Focado em quê? Vou passar rápido aqui. Focado sempre em nos situar como espírito no texto, tendo como objetivo a reforma íntima de cada um de nós. O nosso estudo do Evangelho tem que focar a nossa reforma íntima. E aí a gente vai lembrar dessa frase aqui, que está no livro Renúncia, que Alcione diz para nós, a mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida nessa ordem. Sentida e vivida. Ela diz lá no texto, nessa ordem, eu emendei direto aqui. Então, a mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Por isso que naquela questão que a gente trouxe aqui do Emmanuel do Consolador, nós não podemos ficar preocupados com exposições teóricas. Temos que nos preocupar sempre com a nossa reforma íntima. A análise do texto deve ser para nós nos situarmos como
espírito naquela mensagem, para que assim a gente possa identificar Jesus como a porta e a doutrina espírita, Kardec como a chave. Então, diante do acesso aos valores mais altos da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados, conforme está lá no livro Opinião Espírita. Jesus a porta, Kardec a chave. Então, nós temos aqui, né, ainda algumas referências aqui de obras para os nossos estudos, as obras do Emmanuel, as obras do André Luiz, Humberto de Campos, para nós aprofundarmos aí nos nossos estudos. Então, a gente agradece a todos vocês, esperamos que tenhamos contribuído com as reflexões, com a clareza aí da mensagem, para que nós venhamos desmistificar esses aspectos, entender essa passagem, conforme João Evangelista traz para nós, como uma parábola, que de forma alguma Jesus estaria sujeito a qualquer tentação, né? Essa mensagem do João está lá no livro A Gênese, ela é muito esclarecedora nesse aspecto, e nós vemos esse texto como uma mensagem, como um alerta de Jesus a dizer para nós que todos nós estamos sujeitos à tentação. Então, cada uma dessas passagens, cada uma dessas fases aí, foi um aspecto da tentação que o povo judeu passou no deserto, né? E que Jesus, ele vai mostrando que ele passou pelas mesmas tentações, como que mostrando isso numa parábola e dizendo o quê? Que ele venceu todas. E trazendo o que mais para todos nós? Que todo o conjunto de conhecimento para vencermos essas tentações já estava à nossa disposição antes que ele viesse aqui. Faltávamos para nós o quê? Usar disso e aplicá-lo, né? Então, que Jesus nos ampare, nos inspire, que a gente consiga usar de todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece para a nossa renovação. Se tiver alguma dúvida que a gente puder solucionar ainda, né? Eu